Hello, students. How are you? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nossa aula foi hoje marcada por problemas técnicos, né, na plataforma do Google Meet. Ficamos sem microfone, mas nem por isso ficamos sem aula. Nós tivemos a mesma qualidade da aula, mas com certeza a gente vai conseguir sanar nessas dificuldades, tirar essa falta de qualidade com esse vídeo que está sendo gravado agora, certo? Então, acompanhem comigo, né? Sem mais blá blá blá. Problemas técnicos acontecem. Na segunda parte, né, das nossas aulas de recuperação, né, relembrando, na aula passada nós vimos um pouco sobre o verbo to be, e hoje nós vamos ver meio que uma continuação do verbo to be, certo? Que vai ser o present continuous tense, né, que é o presente contínuo, que é o tempo verbal do presente contínuo. Certo? Esse tempo verbal, ele é usado, né, para a gente responder perguntas como what are you doing? O que você está fazendo? Logicamente, como na pergunta, né, tem a palavra fazendo, nossa resposta geralmente também tem essa terminação, ando, ando ou indo, por exemplo. What are you doing now, teacher Gisele? O que é que você está fazendo agora, professora Gisele? I'm recording my English class. Eu estou gravando a minha aula de inglês. At the same time, I'm teaching English for you, né? E ao mesmo tempo estou ensinando inglês para vocês. Eu estou gravando, estou ensinando. Então, o presente contínuo, ele é esse ando, indo e indo do português, né? Ações que nós estamos fazendo no momento que nós estamos falando, certo? Coloquei no material de vocês aqui, as formas, né, mais usadas, né, que é a forma afirmativa, negativa e a forma interrogativa, né, que são as questions. Então, na nossa forma afirmativa, né, nós temos aqui os nossos pronomes, lembrando, né, como eu disse na aula passada sobre o verbo to be, aprendam, ó, essa primeira parte aqui, tanto os pronomes quanto as formas do verbo to be. Sempre que eu falo de verbo to be, eu falo das formas am, is e are. Eu sempre tenho que me lembrar que am, essas três formas significam ser ou estar. No caso do presente contínuo, é sempre estar. Eu estou, ele, ela está, você está, você, nós, vocês, eles estão. Então, no caso, essa forma aqui, quando a gente fala de presente contínuo, am, is e are significa estar, estou ou estão, certo? Então, sempre vai ser composto por isso. Então, eu sempre tenho que me lembrar que a forma am é usada apenas com I, que é eu. Is vai ser sempre usada com he, she ou it, certo? E are sempre vai ser usado com we, you e they. Notem que aqui tem you duas vezes. Por que tem you duas vezes? Porque you pode ser singular, que é você, ou plural, que é vocês, certo? Então, ele é usado tanto singular quanto plural, por isso que tem aqui duas vezes. Então, am só pode ser usado com I, que é eu. Is só pode ser usado com he, she, it. E are só pode ser usado com we, you e they. Sempre. Na prova, né, eu não vou pedir para vocês completarem com o pronome, e sim com a forma correta do verbo to be. Então, ó, é importante vocês aprenderem isso, que como eu disse na aula ao vivo, isso é usado não apenas agora, nesse período de recuperação, não apenas no quinto ano, mas vocês vão usar isso do sexto ao nono, no ensino médio, sempre que vocês estudarem inglês, essa regrinha vai ser válida. Então, por isso é importante vocês aprenderem, ok? Isso, o verbo to be, né? Isso aqui até relembrando um pouco do que a gente viu na aula passada, certo? Mas quando a gente fala de presente contínuo, além da gente ter o verbo to be, a gente tem os verbos que terminam com essas três letrinhas, que é ing. Porque no presente contínuo eu tenho que falar sobre o que eu estou fazendo no momento que eu estou falando. Então, o exemplo aqui é I am working. Eu estou trabalhando. He, she, it is working. Ele está trabalhando, ela está trabalhando, está trabalhando. You, we, you, they. Você está trabalhando, nós estamos trabalhando, vocês estão trabalhando e eles estão trabalhando, certo? Então, a gente sempre tem que ter essa forma.
Tem até a questão de organizar frases que nós iremos fazer. Então, a gente sempre organiza a primeira parte da frase, pronome, segunda parte da frase, an, is ou are, terceira parte da frase, um verbo terminado em ing. Isso na forma afirmativa. Na forma negativa, o que é que eu vou acrescentar aqui, ó? Eu vou acrescentar o not. Onde que eu vou acrescentar o not? Depois das formas do verbo to be, depois de am, depois de is e depois de are, ok? Então, se eu tenho, por exemplo, a frase I am working, eu estou trabalhando, eu quero dizer que eu não estou trabalhando. Coloco a primeira palavra I, segunda palavra am. Após a segunda palavra, eu acrescento not, para eu dizer que eu não estou trabalhando. I am not working, eu não estou trabalhando. E notem aqui, ó, que nós temos a forma is not, que é a forma completa, e nós temos também a forma contracta, né, que é um resumo, onde eu junto essas duas palavras e transformo em uma só. Is not é a mesma coisa que isn't, e are not é a mesma coisa que aren't, ok? Então, forma negativa, acrescento not depois da forma do verbo to be, ou seja, forma mais simples, eu coloco not depois da segunda palavra da frase, ok? E quando eu falo da forma interrogativa, eu vou apenas trocar a primeira e a segunda palavra de lugar. Por exemplo, eu tenho aqui I am working. Eu estou trabalhando. Vou transformar isso em pergunta. Minha frase começou com I am. Para transformar em pergunta, o am vem para cá e o I vem para cá. Então, fica am I working? Eu estou trabalhando? Geralmente a gente não faz essa pergunta para nós mesmos, né? Mas aqui embaixo tem um exemplo. Por exemplo, he is working the garden. Ele está trabalhando no jardim. Eu quero dizer que ele não. Eu quero perguntar se ele está trabalhando no jardim. Então, o he, a frase afirmativa começa com his. E na forma interrogativa, elas mudam de lugar, né? O is era a segunda, vai ser a primeira palavra. O he era a primeira, vai ser a segunda palavra. Então fica, is he working the garden? Ele está trabalhando no jardim? Certo? Então, bem fácil. Além disso, nós temos também, ó, algumas regrinhas. Já vai aparecer para vocês aqui, ó, que é sobre a formação, né, do presente contínuo. Como que eu transformo um verbo normal em verbo utilizado no presente contínuo? Nós temos aqui algumas regras, certo? Esse quadrinho aqui, essa regra a gente não vai utilizar, certo? No nosso assunto, mas eu quero que vocês fiquem atentos a esse quadro e esses dois aqui de baixo, certo? All other verbs, né? Todos os outros verbos. Isso aqui seria a regra geral. Na regra geral, eu só acrescento ing no final dos verbos. Eat, que é comer, coloco ing, fica eating, que é comendo. Read, que é ler, vira reading, que é lendo. O que foi que ficou diferente aqui? Só acrescentei o ing. Esse quadro que, como eu disse para vocês, a gente não vai usar agora. E a gente tem aqui o quadro que fala sobre os verbos que terminam com E. Take, make, shake. Para eu acrescentar o ing, eu tenho que tirar esse E. Note que aqui não tem a palavra taking. A gente tem taken, take, taken. Então, terminou com E, eu corto o E antes de acrescentar o ing. E aqui eu tenho one syllable ending, one vowel and plus one consonant, né? Palavras de uma sílaba terminadas com uma vogal e uma consoante. Então, essas são as palavras curtinhas. O que, que a gente faz com elas? A gente dobra a última letra, certo? Para acrescentar o ing. Get. Get termina com T. É uma palavra curta? Sim. Termina com vogal e consoante? Sim. Então, se termina com T, eu coloco mais um T para colocar ing. Sit, mesma coisa. Geralmente, a terminação não é apenas vogal e consoante, mas consoante, vogal e consoante. T é consoante, E é vogal, G é consoante. T é consoante, I é vogal, S é consoante. Então, termina consoante, vogal, consoante. Dobra a última letra para acrescentar o ing, certo? Aí, tem essa explicação aqui na foto copiada, ó. E aí vocês vão organizar algumas frases na primeira questão. Na segunda questão, vocês vão transformar as frases em negativa e interrogativa, certo? Vocês podem voltar para o quadro. E na terceira, vocês vão colocar o ing aqui no final das palavras, lembrando das regrinhas. Essa daqui é a atividade de casa, certo? Mas o que é que foi proposto para a gente fazer?
foi proposto, né, para a gente fazer o seguinte. Foi proposto para a gente fazer algumas questões no caderno, certo? Na nossa aula de hoje. Que são essas questões aqui, certo? Tudo está na plataforma, assim como esse vídeo. Então, colocar aqui o cabeçalho, a datinha de hoje, o exercício, e eram apenas 2 questões. Colocar o ing no final dos verbos e a gente fazer frases afirmativas, transformar frases afirmativas em negativas e interrogativas. Então, vamos para a primeira questão. Vocês vão ter um tempo, né, para vocês copiarem com calma. Certo? Coloque a forma, escreva a forma do ing dos verbos abaixo. Coloquei aqui de vermelho, né? Repetir apenas as palavras para que a gente possa ficar atento, né? Nós temos 3 regras. A regra geral, que é acrescentar ing. A regra dos verbos que terminam com e, que eu tenho que cortar o e para acrescentar ing. E os verbos curtos, que são terminados com consoante, vogal e consoante, que eu tenho que dobrar a última letra para acrescentar ing. Então, vamos para a primeira. Get. Get é uma palavra curta que termina com T, que é consoante, E, que é vogal, e G, que é consoante. Nesse caso, o que eu vou fazer? Get termina com T. Repito a letra T e boto ing. Então, a gente vai ter aqui, vamos ter a forma get, né, que vai ficar getting. Save. Save termina com E. O que eu faço com os verbos que terminam com E? Corto essa letra E e acrescento ing. Então, vai virar saving. It é um verbo curto. Ele termina com consoante, vogal, consoante? Não. Tem consoante, vogal, vogal. Então, aqui é regra geral. Então, vou acrescentar ing. Próximo. Speak. Speak, regra geral. Acrescento ing. Swim. Verbo curto, que termina com M, que é consoante, I, que é vogal, e W, que é consoante. Então, o que eu tenho que fazer? Termina com M? Boto mais um M. I, N, G. Play. Play é um verbo curto, certo? Então, não é um verbo curto, mas ele não se encaixa em nenhuma dessas regras aí, certo? Ele é regra geral. Playing. Então, vamos lá. Próxima palavra. Ó, fiquem atentos aqui, ó. As palavras que eu usei que dobraram as letras, ó, são palavras que eu vou usar na prova. Por exemplo, o verbo get, eu já sei que eu tenho que colocar com 2 T's. O verbo swim, eu já sei que tem que colocar 2 M's antes de colocar o ing. Então, eu vou apenas repetir esses verbos, certo? Questão número 2. Write the sentences below the negative and interrogative form. She is baking a cake. Então, eu tenho que... Aqui é a frase afirmativa, certo? Essa frase afirmativa vai ter que virar negativa e interrogativa. Então, vamos lá. O que é que eu faço para transformar essa frase aqui, né? Vou até colocá-la de vermelho. Como que eu vou deixar esta frase aqui uma frase negativa? Ela está fazendo um bolo, certo? Deixa eu colocar aqui o ponto final. Eu vou dizer que ela não está fazendo o bolo, que foi o que eu expliquei para vocês, ó. Eu conto aqui. She é a primeira palavra, is é a segunda palavra. Após a segunda palavra, eu coloco not. She's not baking a cake. Ela não está fazendo um bolo. Ela não está fazendo um bolo. Agora, eu vou transformar essa mesma frase numa frase interrogativa, que é uma pergunta. O que foi que eu expliquei para vocês? Eu expliquei o seguinte. Na frase afirmativa, eu começo com o pronome e a minha segunda palavra é o verbo to be. Na minha pergunta, né, essas 2 palavras mudam de lugar. Então, se a minha frase começou com she is, na pergunta vira is she. Então, vamos lá. Se era she is, então agora é is she. Is she baking a cake? Substituo também o ponto final pelo ponto de interrogação, certo? E a gente vem aqui para a nossa próxima frase. They are speaking Spanish. Vamos lá. They are speaking Spanish.
Vou transformar agora essa frase em uma frase negativa. Eles estão falando espanhol. Eu vou dizer que eles não estão falando espanhol. Conta a primeira palavra, conta a segunda. Logo após a segunda palavra, eu acrescento not. They are not speaking Spanish. Eles não estão falando espanhol. E aí eu venho aqui agora para minha forma interrogativa. Eu vou transformar em uma pergunta, certo? Se é uma pergunta, ela não pode começar com they are, e sim com are they. Muda de lugar a primeira e a segunda palavra. Então vai ficar are they speaking Spanish? E tem também que ter o ponto de interrogação da pergunta. Are they speaking Spanish? Então, a minha resposta vai ficar assim. E aí, nós vamos agora para a nossa última questão, né? Proposta para ser feita em classe, certo? Porque nós fomos atrapalhados pelos problemas técnicos. He is reading Shakespeare, né? Ele está lendo um livro sobre Shakespeare, um livro do Shakespeare. Eu quero dizer que ele não está lendo esse livro do Shakespeare. Deixa eu colocar mais para cá. He is reading Shakespeare. Eu quero dizer que ele não está lendo Shakespeare. Então, conta a primeira palavra, conta a segunda. Depois da segunda palavra, eu coloco not. He is not reading Shakespeare. Ele não está lendo Shakespeare. E aí, agora, eu vou transformar a minha frase afirmativa, certo? Em uma frase interrogativa. Vou colocar aqui. Vamos lá. Só tirar esse note aqui. Minha frase afirmativa é: He is reading Shakespeare. Eu quero perguntar, ele está lendo Shakespeare? He is, em pergunta, vai ficar is he. Então, vamos lá. A gente apaga aqui. Se começava com he is, agora fica is he reading Shakespeare? E tem que também ter o ponto de interrogação, que é o ponto da pergunta. Is he reading Shakespeare? Certo? Então, basicamente, na nossa prova vão ter questões desse tipo, transformar frases afirmativas em frases negativas, interrogativas, e vocês também têm que saber essas regrinhas, né, das formas do ing. Palavra curta, que termina consoante, vogal, consoante. Acrescento, dobra a última letra para acrescentar ing. Verbos terminados em E. Tiro o E para acrescentar ing, certo? E os verbos gerais só acrescento ing, ok? Estudem com calma, com paciência, que não vai ter erro. Próxima aula, voltamos corrigindo a atividade fotocopiada proposta, certo? Nossas 3 questõezinhas. Não consegui imprimir? Copie no caderno que eu vou aceitar assim mesmo, viu? Consegui imprimir melhor para vocês também, certo? Ok? See you the next class. Bye, bye. Próxima aula, quero que todo mundo tenha feito atividade.